Bem-vindos à nossa webinar. A seguir, vamos explicar como será a dinâmica do encontro. Assim que todos os convidados estiverem presentes, o apresentador irá passar a palavra para cada convidado que poderá compartilhar os materiais de apoio durante a sua apresentação. Neste momento, pedimos que você deixe seu microfone fechado, mas fique à vontade para manter a câmera aberta ou fechada se preferir. Lembramos que no momento das interações, além do microfone aberto, é importante que deixe a sua câmera aberta também. Assim, os convidados podem ver e interagir com você. Para interagir, você precisa solicitar sua participação, levantando a mão. É só clicar no botão Reações e depois no símbolo da mãozinha, para sinalizar a sua intenção de participar. Lembre-se de abrir seu microfone. Depois de sua participação, repita o procedimento clicando em abaixar a mão, ok? Durante toda a apresentação, você pode interagir ou enviar via chat suas dúvidas e comentários. É importante que esteja ciente de que esta webinar está sendo gravada. Posteriormente, o vídeo será disponibilizado nos canais dos organizadores. Se você autoriza e concorda com o uso da sua imagem e voz nesses canais, permaneça nesta sessão. Agradecemos a sua participação. Olá, bom dia a todos que estão participando conosco aqui deste webinar, nesta manhã de quinta-feira. Nossos palestrantes, o secretário de Estado da Educação, Rocieli Soares, já está presente, também o Alexandre Schneider, a Zilma Ramos de Oliveira, todos os membros da Associação Paulista de Municípios e da Vanzolini, nesta parceria, nesta cooperação técnica que nós estamos realizando, numa série de webinars que vem sendo construídos com a titulação de como inovar na gestão pública municipal. Neste tema de hoje, os desafios da educação, eu quero aqui cumprimentar o Daniel, que vai mediar esses temas aqui conosco no webinar desta manhã. Quero cumprimentar o professor Luiz, em seu nome cumprimentar todos os membros da Fundação Vanzolini, que é parceira aqui da Associação Paulista dos Municípios, na qual eu sou o presidente, a associação municipalista mais antiga do Brasil, com 72 anos de história na construção do protagonismo do município no sistema público, jurídico, político e administrativo brasileiro. Quero cumprimentar aqui todas as lideranças municipais que participam conosco aqui nas redes sociais e também nos assistem pela transmissão simultânea da Fundação Vanzolini e da Associação Paulista dos Municípios, no Facebook, no YouTube, nas nossas páginas digitais, e dizer da importância da participação dos prefeitos e prefeitas, gestores públicos municipais, cumprimentar aqui também os secretários e dirigentes municipais de educação, todas as pessoas que são ligadas à educação de maneira direta ou indireta, que também participam aqui conosco num tema tão fundamental e tão importante como esse que vai ser tratado e abordado hoje pelos nossos palestrantes. Nós sabemos que todos nós estamos vivendo uma questão mundial da pandemia, um grande desafio para aquele que está gerindo e fazendo a gestão municipal da cidade, manter a educação funcionando, e aqui nós vamos poder ver formas, informações e modelos que deram certo através de boas práticas municipalistas, copiar modelos e seguir também aqueles que estão sendo desenvolvidos pelo Estado de São Paulo para os 645 municípios do nosso estado, enfim, uma série de informações para que a gente possa fazer o melhor para as crianças paulistas, para as crianças brasileiras, cuidando da saúde, da educação e, por que não dizer também, da proteção social, tudo dentro desse grande guarda-chuva que é a educação de maneira global. Então, eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os participantes, desejar bom dia, uma boa palestra. Vou passar a palavra aqui para o meu companheiro mediador, Daniel, para que faça suas considerações iniciais. Vamos dividir esse webinar em 4 blocos, esse primeiro de apresentação, o segundo com as palestras, um terceiro de interação, onde aqueles que estão aqui participando vão poder
mandar perguntas, tirar dúvidas, enfim, interagir com os nossos palestrantes e um último bloco de encerramento. Então, antes de eu fazer a leitura dos currículos daqueles palestrantes que estarão conosco aqui nessa manhã, eu passo a palavra ao Daniel para dar suas considerações iniciais. Bom dia a todos, boas palestras e um bom trabalho nessa manhã de quinta-feira. Daniel, é com você. Bom dia a todos e todas. Fred, obrigado. Um bom dia, de fato, para todos nós, aqui nessa grande parceria que nós estamos fazendo entre a Associação Paulista de Municípios e a Fundação Vanzolini. Esse já é o segundo webinar que nós fazemos. Nós definimos a última quinta-feira do mês, 10 da manhã, para a gente, todas as últimas quintas do mês, fazermos webinars, que a gente possa discutir exatamente o que o Fred falou. Como inovar na gestão pública municipal. Tem um grande amigo meu, Chico Gaetano, ex-presidente da Escola Nacional de Administração Pública, que fala que inovar na administração pública é quase ilegal, porque não é fácil inovar. Então, eu queria dar um bom dia, de fato, para todos os secretários municipais de educação, as secretárias, para os prefeitos, para as prefeitas, dizer também que quem quiser mandar perguntas pelo chat ou levantar a mão, como o Fred falou, depois da apresentação inicial do secretário Rossielli, da professora Zilma e depois do meu amigo Alexandre Schneider, a gente vai ter um período de conversa e de questões. Quem está na ponta, muitas vezes, tem muitas dúvidas e nós temos aqui grandes especialistas que podem nos ajudar nessa questão. Queria dizer também que, no final, a gente tem uma breve pesquisa e um certificado para quem participou. Então, todos que puderem preencher essa pesquisa no final, eu queria agradecer. Dizer também, agradecer muito a equipe da Associação Paulista de Municípios e, principalmente, a essa fantástica equipe da Fundação Vanzolini, que tem uma experiência de décadas na área da educação. Portanto, vamos lá, Fred, vamos começar como inovar na gestão pública municipal e ouvir quem mais entende do assunto. Passo a palavra para você, Fred, para se apresentar. Obrigado pela parceria e já convido vocês, de antemão, para que na última quinta-feira do mês que vem, às 10 horas da manhã, dia 29 de julho, teremos a continuidade dos nossos webinars. Fred, um ótimo dia para todos nós e vamos lá. Então, obrigado, Daniel. Vamos ao trabalho. Eu vou começar aqui, antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, para que possam dar os seus cumprimentos e considerações iniciais, ler um breve currículo das pessoas que vão nos brindar com informação e conhecimento na manhã de hoje, iniciando pelo nosso querido amigo, agradecendo já a possibilidade da sua participação. Eu sei da sua agenda tumultuada no momento que a gente vem vivendo junto ao governo do Estado de São Paulo, mas eu queria fazer um agradecimento especial ao Rossielli Soares, secretário de Estado da Educação do Estado de São Paulo. Rossielli tem uma formação de mestrado em Gestão e Avaliação Educacional pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. É advogado, como eu, companheiro de profissão, secretário de Educação do Estado de São Paulo desde janeiro do ano de 2019. Foi ministro da Educação de abril a dezembro de 2018, exerceu também no Ministério da Educação o cargo de secretário de Educação Básica entre maio de 16 e abril de 18, e foi conselheiro nacional de educação no mesmo período que ocupou esses cargos. Foi secretário de Estado de Educação do governo do Amazonas e presidente do Conselho Estadual de Educação também daquele estado no período de 2012 até maio de 2016. Também ocupou a vice-presidência do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação e secretário executivo de gestão da Secretaria de Educação do Amazonas entre 2011 e 2012, participando ativamente da reformulação do novo ensino médio, que foi uma lei sancionada em fevereiro de 2017. Como ministro da Educação, homologou a etapa do ensino médio da Base Nacional Curricular em dezembro de 2018 e foi secretário executivo do Comitê Gestor das Etapas de Educação Infantil e do Ensino Fundamental, que foi homologado em dezembro de 2017. Nosso atual secretário de Educação do Estado de São Paulo, um amigo,
um parceiro, um companheiro, e muito tem a contribuir conosco na manhã de hoje, dando as diretrizes básicas e fundamentais de como a educação de São Paulo pode retomar as suas atividades nesse momento de pandemia, e vai nos brindar aqui não só com o seu conhecimento, mas também com toda a informação necessária para que as 645 prefeituras do Estado de São Paulo possam fazer o seu melhor nessa área tão fundamental para o desenvolvimento humano e socioeconômico das nossas cidades. Vai também estar conosco aqui, querido amigo Alexandre Schneider, que é presidente do Instituto Singularidades, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, ex-secretário municipal de Educação de São Paulo, e vai falar bastante da questão da gestão municipal da educação e, essencialmente, do papel dos secretários municipais nessa gestão. Obrigado, Alexandre, por estar aqui conosco. Vai falar também na manhã de hoje, querida Zilda Ramos de Oliveira. Vou começar o currículo dela lendo aqui que ela foi secretária municipal de educação de Ribeirão Preto. Quero aqui fazer um cumprimento especial a Zilda. Eu sou ribeirão pretano de natureza, nasci em Ribeirão Preto, fui ser prefeito lá em Campos do Jordão, mas sou nascido em Ribeirão Preto, então é um prazer tê-la aqui conosco. Professora e doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo, ela é consultora da Fundação Vanzolini, ex-secretária municipal de educação em Ribeirão Preto, e vai tratar diretamente do tema demandas na gestão pedagógica para a educação infantil. Então, aqueles que nos assistem podem ver a qualidade das pessoas que nós estamos trazendo hoje aqui, que puderam dar um tempo da sua agenda para estar conosco, num momento tão importante e tão fundamental da retomada da educação em nosso estado. Então, eu queria pedir para que o nosso secretário, antes de iniciar a sua palestra, fizesse as suas considerações iniciais, dando um bom dia para todos, o mesmo o Alexandre e a Zilda, para que a gente possa passar, então, a etapa das apresentações, que é a segunda etapa do nosso webinar. Secretário Rossieri, por favor, suas rápidas considerações de bom dia a todos. Bom, Fred, primeiro, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Parabéns, aliás, para a Associação Paulista de Municípios que está organizando isso. Quando você me fez o convite, para mim foi uma honra poder estar aqui com vocês para debater, né, como inovar na educação. Já adianto, Fred, que eu vou dar uma burladinha aqui no tema e vou falar um pouquinho também de parcerias entre Estado e municípios, né, que eu acho que é importante, sempre bom divulgar o que está acontecendo e o que vai acontecer um pouco, né? Eu sei que tem muitos prefeitos e secretários aí que vão estar participando, também vou estar falando um pouco sobre isso. E, obviamente, falar de inovação, né? Nós vivemos um tempo como nunca vivemos, eu acho que é importante a gente conceituar o que é inovação agora e o que é inovação para os próximos anos, que vai ser bacana esse debate. Cumprimentar a Fred aí, a todos que estão participando, Alexandre, a Zilma, mas especialmente prefeitos, secretários municipais de educação e a equipe da Vanzolini aí que é parceira nesse evento. Obrigado, secretário. Alexandre, por favor, suas considerações iniciais. Bom dia, Fred, bom dia, Daniel, bom dia, Rossielli, Zilma, prefeitos, secretários, é um prazer estar aqui. Queria cumprimentar mais uma vez a associação e dizer que é muito importante esse tipo de discussão, especialmente porque o município está mais perto das crianças, dos professores, das famílias, e tem um papel muito importante no processo educacional. E falar também um pouco de inovação na gestão, inovação pedagógica e inovação de organização que é possível ter dentro dos municípios a partir da experiência que eu pude ter 2 vezes como secretário municipal de São Paulo. Então, é um prazer estar aqui, ouvir o Rossielli, ouvir a Zilma, com quem eu tive o prazer de trabalhar na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, e estar com todos aqui nesse debate. Obrigado, Alexandre. Professora Zilma, por favor, a palavra está com a senhora. Está sem microfone, professor. O microfone desligado, professora. Só ligar o microfone. Fico feliz de estar aqui com vocês, na verdade, entre colegas que estão há tanto tempo trabalhando com isso, e aproveito para dar um pitaco aí na ideia de inovação.
realmente eu combino duas coisas. A primeira é que é muito difícil inovar, especialmente numa tradição. Nós temos uma função que é tradicional, desde alguns anos, não é desde Adão e Eva, mas desde muito tempo existe escola, existe professor, existe redes, e inovar isto é quebrar algumas culturas que estão defasadas e adotar outras perspectivas, outros olhares. Espero que a gente possa ver isso. Então, vejo a questão da inovação como aquisição de um novo olhar. Muito obrigado, professora. Daniel, eu creio que uma vez todos apresentados, considerações iniciais realizadas, nós podemos dar início, então, às apresentações, começando pelo nosso secretário estadual, Rocieli Soares, que vai além de falar da inovação, falar também das diretrizes, daquilo que está acontecendo, situar todos os dirigentes de ensino, situar os secretários, prefeitos, prefeitas, das orientações do Estado e os caminhos que a educação deve seguir em termos de passos agora no nosso Estado, em razão da pandemia. Então, secretário, a palavra é contigo, a apresentação é tua, sinta-se à vontade. Eu vou estar aqui controlando o tempo para que a gente possa estar dentro daquilo que foi programado, mas, por óbvio, com um assunto tão delicado, tão importante, tão fundamental quanto esse, que é a educação, que trata do presente e do futuro, a gente vai poder dar uma alongadinha, escorregar um pouquinho no tempo, e conforme for a gente vai dando um toque aqui. Mas a palestra é sua, fique à vontade, nós viemos aqui para ouvi-lo. Por favor, é com você. Muito obrigado. Fred, obrigado. Se eu passar um pouco do tempo, já peço desculpas, porque... Fica tranquilo, tem um monte de tema. E esse tema é muito apaixonante, sabe, Fred? Falar sobre educação em si, toda oportunidade que pudermos ter debates como esse é fundamental. Falar com a inovação, um novo olhar para a educação é mais fundamental ainda, né? Nós viemos de um processo de mudança na educação, com discussões nacionais, como Base Nacional Comum Curricular, por exemplo. Vou falar um pouco sobre isso. Vivemos um momento de pandemia que impulsionou uma série de coisas e, obviamente, isso precisa ser discutido em como, no curto, no médio e no longo prazo, vai impactar a educação e que oportunidades que a gente não pode perder nesse momento de transformação. Eu queria pedir ajuda para colocar a apresentação. Eu acho que uma coisa importante que a gente precisa falar de inovação aqui no curto prazo, Fred, é que a maior inovação que a gente pode fazer nesse momento, em primeiro lugar, é voltar às aulas. Eu vou falar também um pouco desse tema, porque nós estamos com um desafio tão grande nesse pós-pandemia em relação a isso, que é importante também trazer esse tema como um desafio, porque nós estamos tendo que nos reinventar absolutamente, né? Ninguém tem experiência pelo que a gente está passando, só quem está como secretário sabe o tamanho do desafio que está vivendo agora, e como quem está prefeito também, obviamente, né? E, obviamente, os desafios que vamos ter de demandas que nascem de problemas dessa pandemia. Mas eu queria começar falando, pode passar, por favor. Queria começar falando de algumas ações da Secretaria de Educação, que eu acho que muitos municípios ou já fazem ou também estão mirando, mas que eu acho que é importante, né? Inovação e tecnologia em determinado aspecto. Pode passar? Acho que uma das coisas importantes, por exemplo, a gente está investindo muito recurso aqui no Estado em equipamentos, em tecnologia. Por que eu estou começando com este tema? Porque, obviamente, nós estamos passando por uma transformação acelerada por conta da pandemia. Discussões que nós levamos décadas e não saímos muito do lugar, como o uso da tecnologia dentro da sala de aula, efetivamente, não estou falando da compra do equipamento, né, porque isso já foram feitos processos históricos aí ao longo do tempo. A gente passa, então, por esse momento de transformação, Fred, que é um rompimento de uma série de paradigmas, né? Antes ficava uma disputa, não, mas se você colocar muita tecnologia, porque você quer substituir o professor, e hoje, claramente, para quem está dentro das redes, ficou muito claro, as pessoas são insubstituíveis. Nós estamos contratando mais professores, mais pessoas para poder utilizar mais e melhor a tecnologia. Mas não adianta ter essa mentalidade mudada do profissional, da educação, que tem, sim, o professor teve que se reinventar absolutamente nesse processo, né? Olhando já para muitas possibilidades, e ele voltar para a escola e ela ser analógica. Então, não adianta a gente falar de uma transformação e ele volta para o mesmo status
anterior. Então, a gente precisa efetivamente olhar, então nós estamos fazendo sim, mas para alinhar qual o objetivo? Não é comprar equipamento por equipamento, mas é olhar para as competências, para as demandas do século XXI, que são importantes, e aí é uma mudança curricular, eu vou já falar sobre isso, que é fundamental, e aqui em São Paulo a gente já atua junto com os municípios nisso, construímos um currículo junto com os municípios, a maioria absoluta dos municípios participaram desse processo e estão no mesmo currículo, mas então acho que esse é um ponto. Não dá para a gente não olhar para equipamentos, pode passar, não dá para a gente não olhar para a conectividade, a gente está falando de futuro, é importante assim, a gente radicalizar na conectividade das escolas, tem muita criança que só vai ter oportunidade lá dentro, e como é que você fala de inovação curricular se você não tiver o mínimo das condições? Então, por exemplo, nós aqui estamos olhando para ter link dedicado de 100 mega em todas as escolas estaduais, em todo o estado, colocamos fibra ótica, parece pouco, mas que é fundamental que a gente busque avançar, e a gente quer ver como ajudar também os municípios nessa toada. Mas eu estou falando aqui primeiro das condições que são materiais para alguns processos e são exemplificativos, mas que sem eles também a gente não vai conseguir dar alguns saltos que nós precisamos geracionais. Aí pode passar. Acho que um dos pontos que, obviamente, a gente aprendeu muito com o andar disso, por exemplo, aqui foi a criação do Centro de Mídias, que é uma inovação, sim, no processo educacional. Foi um olhar muito para a pandemia, mas que hoje a gente olha para o pós-pandemia. O Centro de Mídias, lembrando, né, são aulas mediadas por tecnologias, que a gente utiliza tanto a TV quanto os próprios aplicativos, e que hoje, né, lembrando, é acessível para todos os municípios. Todo município que quiser usar, nós estamos pagando a internet dos seus alunos e professores para utilizar o aplicativo, podendo inclusive ter canais exclusivos da própria rede municipal, como forma de, seja acompanhar agora durante a pandemia, mas para o pós-pandemia. Então, hoje a gente está falando de uma estrutura com estúdios, com aplicativo, com a internet patrocinada, mas mais do que isso, né? Quando a gente volta dessa pandemia, o presencial é essencial, mas o que a gente aprendeu de usar a tecnologia não pode ser deixado para trás. Podemos, por exemplo, e a gente tem aqui olhado muito para isso, Fred, o aluno vai de manhã para a escola, mas no contraturno ele pode estar fazendo atividades virtuais, por exemplo, com mediação tecnológica, para complementar o que é a essencialidade da educação. Esse é um processo de rompimento que todos os municípios devem olhar para essa possibilidade, seja com esta ferramenta que o Estado está disponibilizando, seja com outras ferramentas, que obviamente a ferramenta é mais uma, né? Mas é fundamental que a gente rompa paradigmas em relação a isso, né? É possível, sim, fazer inovação, tem que ter coragem para isso, né? Pode passar. A gente está trabalhando, por exemplo, com conceitos que são fundamentais, né? E aqui, dar espaços. Eu costumo dar o exemplo no futebol, né? Para a gente ter muito jogador de futebol de altíssimo nível, como Pelé, como Neymar, como, sei lá, outros tantos jogadores, e o Brasil tem muitos, né? No futebol, sempre o Brasil é um destaque em celeiro de talentos, porque nós temos campo de futebol em tudo que é lugar. Para tratar de inovação no âmbito da educação, propriamente dito, nós muitas vezes não temos esse espaço, né? A escola está lá ainda num processo onde o aluno está enfileirado, um sentadinho atrás do outro, sem ter espaço de criação, sem ter espaço para ideação, essa cultura maker que precisa crescer, robótica, enfim. A gente está repaginando, refazendo, por exemplo, os nossos espaços, inclusive com alguns centros, né? A gente tem aqueles famosos Fab Labs, agora a gente está criando os Fab Labs da educação básica, são centros de inovação voltados para a educação básica, mas que todas as nossas escolas têm que passar a ter esse tipo de espaço. A gente precisa romper esse formato único, né? Eu costumo dar exemplo assim, laboratório de informática. Porque é bacana ter laboratório. Eu não acho que laboratório de informática mais seja o caminho. Eu acho que os equipamentos, isso tem que estar permeado em todos os espaços possíveis de dentro da escola, e cada sala de aula deve ser um espaço. Enfim, eu adoro as salas conceitos, né, as salas específicas de cada um dos componentes, mas eu acho que a gente tem que permear isso
de outra maneira, senão a gente volta para aquele espaço que é de tecnologia, mas também não leva o aluno para não estragar o equipamento, e fica assim, como a gente tem essa cultura ainda no Brasil, a gente precisa romper, mas trazer isso para o olhar pedagógico. Pode passar? Eu vou falar depois lá na parte dos materiais didáticos sobre a parte curricular do que a gente fez, mas eu queria, como inovar, olha o que é o conceito de inovação do momento, né? A gente precisa inovar uma série de coisas, mas eu queria tocar no assunto de volta às aulas aqui, porque de tudo que a gente precisa fazer nos próximos anos, a gente pode falar de inovação conceitual, curricular e tudo mais, mas no final das contas, nós temos que garantir que as crianças aprendam o básico do básico do básico. Uma criança, especialmente vocês municípios que têm a maioria dos alunos do 1º ao 5º ano, vou dar exemplo de desafio. O aluno que fez o 1º ano do ensino fundamental em 2019, ele teve o ano normal, iniciou o processo de alfabetização, muitos avançaram muito na alfabetização. No 2º ano, um ano muito difícil, especialmente porque essas crianças não são autônomas para utilizar a tecnologia, então a tecnologia pode ajudar, mas precisa ser acompanhado de um adulto profissional, especialmente de educação, e não teve isso. Então, ele não consolidou o aprendizado do 1º ano, não aprendeu tudo aquilo que precisava no 2º e está fazendo o 3º ano do ensino fundamental também com todas as dificuldades desse ano. Isso quando consegue ter realmente acesso às atividades e ter algum tipo de avanço. Nós estamos falando que esse menino vai chegar no 4º ano com déficit do 1º ano muito maior do que a gente está acostumado. Portanto, pode passar. A volta às aulas é um dos nossos fatores mais importantes. A gente tem feito isso, essa trajetória desde 8 de setembro, mas agora a gente tem uma data importante que é agosto. Nós fomos o primeiro estado a começar a vacinação, fomos o primeiro estado a tratar desse tema. É importante, não dá para atrelar a volta às aulas à vacinação. Nenhum lugar do mundo trabalhou dessa maneira. Precisa priorizar, sim, a educação, porque senão a gente não consegue avançar. E, obviamente a gente tem uma necessidade fundamental de olhar para as nossas crianças. É só olhar na rua, a população está na rua, para tudo aberto, está tudo isso funcionando, e o único espaço é a escola, que está hoje ainda com muito mais dificuldade. Então, acho que conclamo aí as prefeituras a estarmos juntos nesse desafio, sim, de volta mais massiva a partir de agosto. Pode passar? E é um movimento constante que a gente tem feito até aqui, né? Isso aqui é só para lembrar as etapas de vacinação. Hoje, grande parte dos nossos colaboradores já estão vacinados, enfim, pode passar. A vacinação, ela ajuda, sim, a trazer segurança, mas ter o protocolo setorial, a comissão médica com apoio e monitoramento, que é fundamental. A coisa que mais funciona na educação é acompanhamento, monitoramento com a triagem das bolhas, agora testagens de sintomáticos em parceria com as prefeituras, e a gente vai aumentar isso, e a comunicação, né? Falar com as pessoas é fundamental. Pode passar. Estou acelerando aqui para poder chegar na última parte que é fundamental, né? Então, a gente, a partir de 1º de agosto, a escola vai ter, obviamente, que cumprir os protocolos, mas a gente para de ter o limite de 35% e passa a ter o distanciamento físico como limitador de número de pessoas presenciais ao mesmo tempo na escola, que é o que a Organização Mundial de Saúde faz, que é de 1 metro, né? Então, a gente continua ainda em agosto como opcional, mas trazendo muito mais pessoas e trazendo um fluxo de o aluno poder estar praticamente todos os dias na escola. Pode passar. E quem sabe em setembro até já está discutindo com o avanço da vacinação e da população de forma geral, não da educação, porque a gente já vai ter concluído tudo, certamente, né? Mas a gente precisa ter esse olhar de que, eventualmente, em setembro, a gente pode estar até falando da obrigatoriedade da volta às aulas por parte das famílias também, né? Uma coisa nova que a gente tem para essa etapa agora é que a Secretaria de Educação do Estado vai comprar testes que poderão ser utilizados nas redes estaduais e na rede pública municipal para as políticas de testagens para esse retorno, né? Então, a gente vai comprar aí com a ata de registro que a saúde está fazendo e a aplicação dos testes em parceria com as secretarias municipais, que a gente tem conversado muito com o REP, que é o presidente da União aí dos dirigentes de saúde aqui do Estado. Pode passar. Os testes a gente sempre tem que usar dentro dos sintomáticos, dos envolvidos na ocorrência com 2 ou mais casos, e uma estratégia que a gente está elaborando junto à nossa comissão médica, que é de
um monitoramento sentinela, ou seja, acompanhar como é que vai estar a prevalência após o retorno mais massivo dos nossos estudantes e dos nossos profissionais em todas as redes. Pode passar. E agora eu queria falar um pouco da parceria e falar um pouco mais do tema de inovação, gente. De novo, muito difícil de falar de inovação para os próximos anos sem o aspecto da volta às aulas e da recuperação. A gente trabalha, pode passar, a gente trabalha muito com um ponto, Fred, que eu acho que é fundamental, que é os recursos didáticos, os materiais impressos digitais, por exemplo, eles são fundamentais na educação, a avaliação diagnóstica, a tecnologia, mas tudo isso parte de um currículo com foco em habilidades essenciais. Obviamente, nós estamos nesse processo de recuperação, assumindo, nesse momento, que o currículo como um todo, que precisa ser olhado para uma inovação de verdade na educação, e a gente aqui no estado de São Paulo, e a gente tem conversado bastante com municípios que têm avançado, tem tentado avançar, pelo menos isso com mais municípios, é que não dá mais para a gente ficar olhando a escola como centro de apenas a evolução cognitiva do estudante, o que ele aprendeu em matemática e em português. Isso, obviamente, é fundamental para o futuro, mas a gente precisa inovar olhando para as competências socioemocionais, que é algo que a Base Nacional Comum Curricular traz, e, obviamente, para as híbridas, né, que são aquelas que estão entre o cognitivo e o socioemocional, e, obviamente, centrado no projeto de vida do estudante, naquilo que ele deseja, para que isso faça mais sentido. Essa é hoje a espinha dorsal do que a gente está fazendo no Estado e que está na nossa legislação federal, já está nos documentos do Conselho Nacional e do Conselho Estadual, mas que é importante a gente trazer para o dia a dia. Nós aqui, por exemplo, criamos a disciplina de projeto de vida, que é justamente o espaço, entre aspas, físico dentro da materialização da matriz curricular para que a gente possa tratar desse tema. Mas esse conjunto de coisas aqui, elas estão sendo trabalhadas em conjunto com os municípios hoje, com a absoluta maioria, né? Por exemplo, pode passar nossos materiais, que são todos pensados, agora também por conta da pandemia, obviamente que o currículo vai ter que mostrar um olhar para aquilo que é mais essencial nesse momento. Se ele não foi alfabetizado, como é que ele vai aprender ciências, história, matemática, enfim, vai se apropriar de outros conhecimentos? Não vai. Ele vai ter uma dificuldade maior. Mas a formulação, hoje, tem 629 municípios que já aderiram, ainda podem fazer, aqueles que têm, né, fazem parte do currículo. A gente está bancando esses materiais, Fred, para todos os municípios. A gente tem avançado muito nisso, justamente no materiais que estão sido construídos junto com as redes, assim como o nosso currículo foi construído com as redes municipais, já num processo de olhar para o futuro da formação. Pode passar, né? Mas dentro da educação infantil, num processo de parceria e de inovação, por exemplo, Fred, pela primeira vez o Estado está mandando livros de literatura infantil, por exemplo, para a educação infantil, além do material de orientação para os professores, que foi construído com a Undime, foi construído com os dirigentes municipais, um processo muito conjunto com as secretarias municipais, até reconhecer o trabalho em nome da presidente Márcia Bernardes, que é secretária de Mairiporã, que tem, junto com a Vica Maria Tereza e outras pessoas da Undime, estão aí também, e é bacana ver o quanto a gente conseguiu avançar. Mas não dá mais para a gente não romper, por exemplo, livros de literatura infantil. Existiu um preconceito sobre ter isso na educação infantil em determinado momento. Não faz sentido a gente não investir nisso e não apoiar os municípios. A gente tem avançado muito, né? E a contrapartida que a gente exige para essas coisas é que os professores participem nas formações, porque sem formação a gente também não faz nada. Pode passar. Uma coisa importante, né? Hoje, só na educação infantil, a gente tem 486 prefeituras trabalhando em conjunto conosco no material de educação infantil, e no ensino fundamental e anos finais, 173 em parcerias pedagógicas com os materiais. É uma opção, obviamente, sempre da prefeitura, é um número bastante relevante. Pode passar. A Débora pergunta se os slides ficarão disponíveis. Da minha parte, sim. A gente vai deixar todas as apresentações depois no site, tanto da PM quanto da Vanzolini, para todos que queiram. Legal. Tá. Uma coisa importante das avaliações, eu acho que para a gente poder inovar, a gente precisa entender o tamanho do problema na educação. Nesse momento, especialmente que a gente vive, ter avaliações diagnósticas com foco na aprendizagem, mas também com outros focos, como acompanhamento das competências socioemocionais, é fundamental.
né? Então, acho que a Secretaria tem disponibilizado tanto os arquivos, as prefeituras estão imprimindo essas avaliações, mas tem disponibilizado as avaliações que o Estado faz, todas elas, para que os municípios participem junto, e a gente está, inclusive, querendo avançar para o próximo ano, a gente conseguiu fazer a impressão, já éramos para ter avançado nisso, mas como a pandemia bagunçou bastante o coreto, a gente acabou não conseguindo avançar mais, mas tudo que a gente tem feito tem sido construído em parceria, Fred, com os municípios. Acho que isso é fundamental. Pode passar. Eu vou acelerar aqui para a gente poder chegar no fim, mas eu queria falar um pouquinho. A gente tem feito um trabalho muito forte de formação para o programa de recuperação, também para os municípios. Aqui fica aí a disponibilidade também do Centro de Mídias para todos os profissionais da educação da rede municipal, com a gente bancando o que for necessário para a utilização da internet e de conectividade para todos os profissionais e também para os estudantes, né? Mas não adianta a gente falar naquela mandala lá inicial de ter o material, de ter o currículo, se não tiver a formação nos professores. E aqui é um ponto de inovação, de transformação que a gente teve muito grande por conta da pandemia, que obviamente foi uma transformação de mentalidade, como eu já comentei. Mas se a gente não apoiar os professores, não formar os professores, isso não vai se concretizar. E eu acho que essa é uma grande oportunidade que a gente tem e que os municípios precisam olhar para as possibilidades nesse momento histórico que a gente está passando. Dessas coisas horríveis que a gente está passando com a pandemia, tem algumas coisas boas que podem surgir. Eu acho que através da formação a gente pode impactar muito para esse novo olhar na educação que a gente precisa. Pode passar? Inclusive, a possibilidade do ensino híbrido, eu já falei um pouquinho sobre isso, né, de estar de manhã com acesso à tecnologia, alunos das redes municipais que têm acesso, enfim, a gente pode construir um zilhão de possibilidades desde que a gente esteja aberto ao novo. Não dá para passar pelo que a gente passou e voltar para o mesmo status, para a mesma forma, para o mesmo pensamento que tínhamos antes da pandemia. Pode passar. Eu vou pular mais rapidamente para chegar aqui ao final. E eu queria só falar, o Fred, aqui, recados paroquiais, né? Para as prefeituras que estão aí nos assistindo, mandem os seus projetos de ampliação de creche. A gente vai estar investindo R$2.000 por metro quadrado. A adesão já pode ser feita pelo portal de demandas. A gente não me mande coisa em papel. Vamos olhar para frente e diminuir essa necessidade e estamos tentando diminuir a burocracia, tentando aprovar um projeto de lei aí que a gente deve mandar para a Assembleia para evitar convênio, para esse termo de compromisso ser muito mais fácil. Olhar também para esse aspecto de inovação na gestão aqui do Estado, na relação com os municípios, porque vira uma burocracia gigantesca que a gente não consegue avançar. Mas aqui a gente está olhando muito para o foco no aumento de vagas com ampliação e dizer, em julho para agosto, a gente já vai estar assinando esses convênios novos com os municípios que precisarem. Então, já só fica de alerta, pode passar. Outra coisa que a gente está trabalhando muito fortemente com ônibus. A gente já adquiriu, mais de 450 municípios já foram atendidos com investimento em transporte escolar e a gente vai ter, pode passar, outras aquisições, inclusive novidade que eu não falei em nenhum lugar, Fred, falando aqui por conta da PM, que a gente também vai estar nesse segundo semestre adquirindo caminhão frigorífico para armazenamento e transporte, especialmente para quem tem cozinha centralizada. As prefeituras que desejarem podem começar a nos enviar os pedidos para a gente saber o tamanho lá no Demandas, e a gente vai ter mais, fazer uma nova ata aí para ônibus e micro-ônibus, especialmente, que é uma demanda. Vamos investir mais 275 milhões aí nesse projeto para também continuar investindo. Já é o maior investimento aí em uma gestão, o governador tem sido muito firme, o João Dória tem sido muito firme nisso, junto com o Rodrigo, e a gente vai continuar avançando. Pode passar? Concluindo aqui os recados paroquiais. Né, a gente deixar o pedido aí para que os municípios, a gente já está trabalhando com o DIME, mas para as prefeituras aí, Fred, também fica aí com a PM a possibilidade de a gente fazer atas de registro que tenham interesse nos municípios para que a gente possa ajudar. Um ponto de inovação na gestão em si é que se você fizer sozinho vai sair muito mais caro provavelmente para você. Se a gente fizer juntos, vai sair muito mais barato para todos nós. Então, organizar esse processo de compra em conjunto, de forma mais estruturada e que atenda às demandas dos municípios, acho que é um grande potencial. Tem muita prefeitura buscando isso.
e acho que a gente precisa olhar para esse aspecto de gestão. Pode passar. E a SEDUC, nós vamos aí, já anunciando 2 regiões, a gente vai ter os atendimentos regionalizados a partir de agosto, a gente já fazia isso no ano passado, Fred, mas como a pandemia veio e atrapalhou, nós vamos ter lá no Paranapanema e na região do Vale do Ribeira os 2 primeiros encontros, onde todos os prefeitos, vai estar toda a equipe, a gente vai estar ajudando tanto a resolver convênios estaduais, como também usando a expertise da nossa equipe para ajudar os convênios federais, que, obviamente, tem sempre demanda de organização, ou seja, uma aproximação de gestão do Estado com os municípios para que a gente possa se apoiar mutuamente, né? Lembrando que o sucesso do município é o nosso, pode passar. Na verdade, acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Eu só queria comentar que eu sei que tem demanda aí de municípios em relação à merenda. A gente fez um reajuste de alimentação escolar no ano passado, né? Foi o primeiro ano, né, que saltou aí de 94 centavos a parte do Estado para mais 20 centavos na merenda regular, mais o que se chega de repasse, chegou a 1,50, e a gente está estudando, sim, fazer um novo reajuste, tá, Fred? Queria deixar também esse recado, porque eu sei que a questão de valores e preços nesse momento disparou aí, e a gente precisa estar olhando como apoiar os nossos parceiros. Também queria dizer que nós temos 524 municípios, grande parte deles está aqui, e a gente está estudando isso também, pode passar. E eu queria deixar um recado aqui, prefeituras nos ajudem a fazer a discussão do salário educação. Isso aqui, podemos falar de qualquer coisa de inovação, mas vocês vão perder metade do recurso do salário educação que vocês têm hoje, aí, metade. Pode passar? Só para concluir, dizendo que a DPF 188, que está em julgamento, eu tenho acompanhado diuturnamente, conversado com a DIV, com a PM e tudo mais, mas é importante, né? Se a tese dos estados do Norte e Nordeste for vencedora, 100% do que a gente arrecada aqui vai ser dividido igualmente para todos os estados. Isso quer dizer que vocês, vão perder aí 53% do salário de educação. E a gente precisa fazer uma mobilização, advocacy junto ao STF, mostrar o tamanho da perda, porque você é município pobre, você que é secretário sabe, pega aí dinheiro do salário de educação, metade a gente vai perder aqui. Nós defendemos o Fundeb como uma forma de redistribuição para apoiar os estados e municípios do Brasil que mais precisam, mas não é justo tirar daqui do estado e dos municípios que mais precisam também do estado de São Paulo. Eu queria só deixar esse recado, porque a gente sonha com inovação, mas cortando o dinheiro da educação vai ser sempre muito mais difícil. Pode tirar a apresentação, eu agradeço e fico à disposição, Fred, para qualquer questionamento que venha aí na parte futura. Obrigado. Secretário, nós é que agradecemos, palestra absolutamente clara, objetiva. Eu quero aqui rapidamente destacar que várias perguntas já estão chegando aqui no nosso chat, para que os participantes continuem enviando as perguntas, que no próximo bloco o Daniel vai fazer essa interação com os palestrantes. A gente escolher, não vai dar para responder todas, as apresentações vão ficar disponíveis aqui nas redes sociais, nos links, enfim, em todas as plataformas digitais, tanto da PM quanto da Fundação Vanzolini, parceiras desses webinars, então as pessoas também vão poder acessar. Eu só queria fazer aqui uma consideração, secretário, que eu acho muito importante. Eu estive lhe acompanhando, assim como o governador João Dória, lá em Taubaté, no final de semana passado, entregando uma nova creche para a comunidade em Taubaté, ônibus e mais recursos para cidades circunvizinhas, novos convênios foram assinados. E ali o governador instou o secretário Rocieli a aumentar o número de creches em parcerias com os municípios. Imediatamente o secretário reagiu, já aplicando novos investimentos. É isso que ele está apresentando aqui para a gente, possibilidade daqueles que ainda não têm também fazerem essa parceria com o Estado. Mas o fundamental destacar aqui, secretário, que por conta da reforma administrativa proposta pelo governador João Dória e aprovada pela Alesp, 21 bilhões de reais disponíveis para investimento no Estado de São Paulo, nos municípios de São Paulo esse ano, boa parte desse recurso destinado fundamentalmente à educação num momento tão importante. Eu queria frisar isso. O governador João Dória, o secretário Rocieli acabaram de mostrar aqui para a gente a importância da parceria que o Estado prima entre Estado de São Paulo e municípios de São Paulo para fazer com que as voltas às aulas sejam seguras, sejam efetivas, com investimento, com tecnologia, com parceria,
pensando naquilo que é mais importante, que é a educação das crianças no Estado, na cidade, para que a gente possa efetivamente andar para frente. Eu lhe agradeço, secretário, sei da sua agenda complicadíssima, mas se puder continuar conosco aqui para o próximo bloco, interagindo com os participantes, vai ser bastante interessante. Eu queria pedir licença ao Alexandre e fazer uma inversão na nossa pauta aqui e passar a palavra, primeiramente, então, para a professora Zilma, para que ela possa dar continuidade, então, à sua apresentação e, gentileza do Alexandre ter cedido essa inversão na pauta para a gente. Professora Zilma, é com a senhora, então, a sua apresentação. Obrigado, secretário Rossielli. Vamos, então, aqui eu estou falando para os gestores, eu estou falando para as equipes municipais, muitas delas são, o miolo básico cada vez mais fica sendo na educação infantil, no ensino fundamental 1. Então, com relação à educação infantil, eu vou pegar aí a ideia da inovação. Há uma trajetória de aprimoramento do que significa educação infantil. Isso aconteceu paulatinamente, foi visto que vários municípios foram se apropriando de novas ideias essas que já foram testadas em outros lugares, mas trazendo isso para a realidade do seu município. Com isso, também houve a questão da Base Cultura Nacional Comum Curricular, que gerou documentos estaduais, e que, na verdade, a época da pandemia seria um momento de municípios construir os seus documentos municipais de educação e de educação infantil. Todavia, eu queria fazer um comentário com relação ao que aconteceu no primeiro momento do fechamento do prédio escolar. Eu sempre falo que o que foi fechado foi o prédio escolar. A escola, enquanto teve de se inventar para continuar presente na vida dos alunos, com toda a dificuldade, com defasagens, com improvisações, etc. Então, neste momento de atendimento novo às crianças, e estou falando criança que vai desde 2 anos, 1 ano, 2 anos de idade, até 5 anos, algumas questões se surgiram. A primeira diz respeito ao uso das tecnologias. Na verdade, havia, por pressão de cada município e de outros elementos, havia também que vamos usar tecnologia para os pequenos. Nada contra, porque inclusive está nas diretrizes curriculares nacionais que as crianças, cada vez mais essas gerações, vão começar mais cedo a lidar com isso. Agora, lidar com isso dentro de uma pedagogia adequada a eles. Lidar com isso não é fazer uma atividade que dure mais do que meia hora para as crianças, porque não é possível ficar tanto tempo presa nessa forma de comunicação, mas são tentativas, nós estamos aprendendo com isso. Então, ficou aí uma questão complicada, que é o que fazer com as crianças com o uso da tecnologia, que esta sim terá de ser um tema a ser novamente tratado, mesmo que presencialmente voltemos ou que façamos uma questão híbrida. Só para dizer o que nós temos de evitar. Nós temos de evitar aquelas questões de que eu preciso prender a atenção do pequeno exatamente por 4 horas ou 6 horas, e que é impossível em termos do uso de uma tecnologia, e também a questão do envio massivo de cadernos para que os alunos aproveitem e trabalhem. Então, ficou aí uma questão que isso é uma provocação. Isso é uma coisa que é velha, mas provocadamente começou a existir como novo, que é o trabalho com as famílias. Sempre esse trabalho foi muito tenso, sempre foi muito incompreendido, claro, com muitas exceções, mas fomos obrigados a aprender a trabalhar com as famílias, a ensinar para o pai o que significa olhar para o seu filho, captar pistas de que ele está se desenvolvendo, etc. Então, essa questão da família foi alguma coisa importante. Voltando um pouquinho, nós estamos vendo agora que como é que traduz essa grande discussão que a gente tem com o ensino em geral. O professor Rossielli foi perfeito
na discussão que trouxe para a gente, com relação, por exemplo, à questão dos espaços. Nossa questão, há muito tempo, a gente briga para que as professoras não fiquem presas o tempo todo dentro da sala. Isso antes da pandemia. Há outras maneiras de criança pequena pesquisar, fazer algum tipo de um relatóriozinho, que seja um desenho ou uma escrita elementar, e que pode ser feito em outros espaços. Então, nós estamos presos dentro da gaiola das salas, e aí, dentro dessa prisão, a gente vai conseguir discutir como é que eu ponho um metro. Gente, eu quero saber como é que vocês vão conseguir fazer com que as crianças fiquem 1 metro de distância da outra. Elas costumam percorrer, elas não... o amigo dele está do outro lado da sala, ele vai lá, não? Então, a melhor solução, me permita uma pequena sugestão, é começar a fazer com que existam grupos de 3 ou 4 crianças. Eu tenho um espaço onde eu ponho uma atividade e que essa atividade acolha 3 ou 4 crianças. E assim eu vou trabalhando com grupos menores, onde a gente sabe que diminui um pouco a questão do contágio, mas permite aquilo que está sendo mais suplicado hoje pelas crianças. Eu quero ver os meus amigos. Então, a gente está vendo aqui que isso é novo, ou seja, coisas antigas que a gente estava propondo estavam esbarrando na cultura conservada, na cultura engessada que a gente vai herdando. Portanto, vamos aproveitar isso aqui para fazer a mudança, a inovação do velho virar aquilo que já era proposto como o novo. Isso vale para as questões. Eu fiquei tão feliz do professor Rocieli falar dos livros para a educação infantil, especialmente quando esses livros puderam ser uma biblioteca circulante que vai para a casa das famílias. Uma das atividades mais importantes que a gente supõe é que alguém da família, neste período de isolamento, faça uma leitura de um livro para a criança. Se for um único livro, porque é isso que se dispõe na casa, não faz mal, gente. Ler mesmo a história, muitas vezes, é alguma coisa extremamente apreciada pelas crianças, que passam a ser, assim, adivinho do que vai acontecer. Eles passam a memorizar e saber o que vai acontecer com o herói, o que vai acontecer com a pessoa, etc. Então, no fundo, o que eu estou mostrando é que a educação infantil pode perfeitamente se preparar para ter uma flexibilidade maior, uma incorporação melhor do que a Base Nacional Comum Curricular propõe em campos de experiências que podem ser usados da forma mais flexível possível e que não tem nada de delimitar território ou horário. Tem de ter uma programação, tem de ter uma intencionalidade, mas não é alguma coisa que a pedagogia obrigue as crianças tão pequenas a fazer isso. Com relação a mais alguma coisa, sabemos bastante sobre as questões de saúde de criança pequena, que já existiam antes da pandemia. A gente sempre, quando começa a conversar sobre educação infantil, alguém vai falar de diarreia, alguém vai falar de machucadinho, etc. Essas coisas vão continuar, vão sim. E não estou pondo nisso, a gente já enfrentou isso. Então, a gente precisa de um recurso para saber identificar onde que está a questão mais séria, se por acaso está existindo uma questão mais séria com relação às crianças. Inovação. Como eu disse, o que fechou foi o prédio. A escola tem de continuar na sua ligação com as crianças. A professora tem de saber o que está acontecendo com meus 20 meninos. Eu quero saber aquele que era assim, aquele que era tenso, aquele que era ria demais. Então, o que acontece? Eu tenho 20 fichas, ou 30 fichas, ou quantas fichas, não é muita coisa. Para eu fazer durante esse tempo, eu devo ter mapeamento dos meus meninos. Essa é a primeira coisa. A segunda é manter a família, ligação com a família. A terceira é preparar o retorno com atividades de acolher. Vocês não podem imaginar que, do mesmo jeito que os professores estão exaustos e afetivamente impressionados,
as crianças também, eles captam essa atenção dos seus familiares, vão captar da professora também. Então, um momento de desabafo na escola pelos profissionais poderia ajudar. Outra coisa que eu diria é coloquem na parede externa da escola, enfeite muito a parede externa da escola, para o menino que passa na frente da escola lembrar que a escola é aquela. Então, a escola tão limpinha assim, dá aquela sensação de que está fechado mesmo. E esse fechamento tem um impacto muito grande na criança. Parece que nunca mais vai existir essa escola, especialmente quando a gente gosta e quando a gente gostaria que ela continuasse. Eu estou vendo que a gente está terminando, mas uma coisa importante é a gente também inovar na questão da gestão pedagógica dos espaços. Por exemplo, fazer comitê de gestão por período. Eu imaginaria que a gente pode pôr nesse comitê, se eu tivesse 12 professores no mesmo período, eu poderia dividir em 4 bimestres. A cada bimestre, 2 professores ou 3 professores são responsáveis e aprendem, e percorrem, e vão vendo como é que está a necessidade de uma adaptação nova a um espaço novo, a uma mentalidade nova, e que assegure tranquilidade para as crianças. Poderíamos falar muito mais, mas o que eu estou mais querendo enfatizar não é questão de recursos que precisa, não é só questão de contratação de professores que precisa, não é só questão de formação de professores, muito necessário, de avisar as universidades que, por favor, pelo amor de Deus, incluam nos seus trabalhos a seus alunos universitários a usar mais das tecnologias para diminuir a pressão nos sistemas de ensino quando eles voltarem para trabalhar. Então, por que não começou na própria universidade? Porque os próprios trabalhos universitários já não foram feitos de uma forma mais criativa e mais ligada com essa informática. De forma que a gente, pedindo isso às universidades, vai desafogar um pouco os sistemas e as redes de prover essa formação de um nível muito extensivo. Já percebi que, muitas vezes, aquela professora muito afastada da tecnologia, que acha que vai dar choque se sentar no computador, ela rapidamente aprende e fica toda feliz dominando. Então, é uma questão que veio para ficar, veio para registrar o uso dessa tecnologia, para registrar, para compartilhar, para usar isso em formação, usar isso em troca de material didático, que é exatamente um suporte adicional à formação do professor de educação infantil, e uma parte disso vai para a criança, né? A gente até brinca que qualquer criança de 4 anos resolve o nosso problema de microfone fechado mais rápido do que a gente mesmo. Então, vamos lá, vamos pegar isso. Então, eu vejo que vocês têm um trabalho muito expressivo e básico, até mesmo para a continuidade dos estudos de todas as crianças. Fico por aqui, aguardo as perguntas de vocês e vamos juntos pensar formas de trabalhar com a educação infantil nos municípios paulistas ao longo do próximo semestre e do próximo ano. Professora, muito obrigado pela palestra, pela apresentação. Com certeza, dentre tantos temas importantes que a senhora colocou, 2 fundamentais, né? Como fazer as crianças obedecerem ao distanciamento social. É bastante complexo, é um desafio, na verdade. E também o professor além do prédio da escola. Eu acho que esse é o desafio do século. Não há dúvida que esse modelo veio para ficar e que nós temos que interagir, aprender, crescer e desenvolver muito nessa nova dinâmica e nessa nova lógica. Obrigado, professora Zilma. Bastante perguntas chegando aqui pelo chat. Lembrando que o Daniel, aqui no próximo bloco, vai fazer essa interação das perguntas com os palestrantes. Em razão do tempo, ele vai ter que fazer ali uma peneirada. São muitas perguntas, ele vai escolher ali para balancear
aquilo que é possível a gente responder nesse bloco, mas, de qualquer sorte, lembrando que as perguntas, respostas, a pesquisa, tudo isso vai estar disponível também nos nossos sites, em todo o nosso sistema digital, para aqueles que não puderem acessar agora no momento das apresentações. Professora, obrigado. Eu queria pedir licença para passar a palavra ao nosso ex-secretário de Educação do município de São Paulo, querido amigo Alexandre, é com você, a palavra é sua. Por favor, a sua apresentação. Olá, Fred, muito obrigado. Estava aqui quase sendo alertado de que o microfone estava fechado, mas consegui agir a tempo. Bom, eu acho que a gente teve duas palestras excelentes aqui, então eu vou procurar não ser muito repetitivo na minha fala e trazer um pouco da minha experiência como pesquisador e como ex-secretário. Eu acho que quando a gente fala de inovação, a gente vem sempre olhar para, e sempre vem na nossa cabeça tecnologia, né? Acho que desde muitos anos é sempre isso, o que tem de novo, né? E acho que é também isso, mas agir de forma distinta e de forma nova. Então, eu vou procurar trazer aqui uma mistura dessas duas formas de pensar e sobretudo, tentar olhar um pouco para municípios que estão ou iniciando a sua segunda gestão nesse período tão difícil, ou iniciando a primeira gestão nesse período tão complexo, né, que mexe com a educação, com as receitas do município, com o olhar do município, para que lugares ele está olhando e com a sua própria organização interna. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é olhar para a inovação dentro da gestão da Secretaria Municipal de Educação ou do município. O que é isso? Antes da gente olhar para o pedagógico. A gente precisa ter clareza de qual é a nossa demanda, por exemplo, de creche ou de pré-escola, que são obrigações que os municípios têm de cumprir. A gente tem aí um plano nacional de educação e uma legislação que já indicou que a pré-escola deveria estar universalizada e que a gente deve ter 50% das crianças matriculadas em creche até 2024. Então, até o fim das gestões que se iniciaram agora. Portanto, a gente precisa ter o conhecimento e ter esta organização no território para conseguir também, com isso, orientar o tipo de investimento que nós vamos ter. Então, qual é a nossa oferta, qual é a nossa demanda, onde estão essas crianças, e isso pode ser feito e deveria ser feito com o apoio também das secretarias de desenvolvimento social, que estão no território trabalhando com as famílias, né? Então, colocar tudo isso organizado num sistema é muito importante. A gente fez isso em São Paulo, o que nos ajudou, o Daniel pode acompanhar isso bem, o que nos ajudou de várias formas. Primeiro, a reduzir as ações na justiça, que todos sabem que o promotor é o melhor amigo do prefeito e do secretário, né? É aquele que está mais perto, às vezes, do que o cônjuge, muitas vezes, no caso do município, promotor ou a promotora. Portanto, a gente dar transparência para esses dados e mostrar as dificuldades reais do município é importante. E aí vem uma inovação de gestão que a gente pôde fazer em São Paulo, que eu sugiro que secretários, secretárias, se não o fizeram, eu não estou aqui para ensinar o Padre Nosso ao vigário, façam, que é trazer para perto o Ministério Público, mostrar a situação existente e combinar um plano de ação durante a gestão. Porque isso ajuda a Justiça e os órgãos de controle a serem parte da solução do problema. A gente fez isso no início da nossa gestão, em 2017, o prefeito era o governador João Dória, quem assinou foi o prefeito que o substituiu, o querido Bruno Covas, e a gente conseguiu fazer com que a gente tivesse um acompanhamento, tanto do Tribunal de Justiça quanto do Ministério Público, desse plano. O resultado é que a gente universalizou a pré-escola em São Paulo em 6 ou 8 horas, né? Então, a gente tem todas as crianças na pré-escola, isso desde 2017, e a gente chegou a 61% do atendimento em creche no município de São Paulo em 10 horas diárias, né? E isso com um plano regionalizado, região por região,
com acompanhamento do Ministério Público. E o mais importante é que não tinha mais ação na Justiça a partir de 2017, nem do Ministério Público, nem da Defensoria, porque isso estava sendo acompanhado. E a gente tinha a possibilidade, inclusive, de mostrar, olha, demora para investir aqui, é complicada essa região, porque, às vezes, o direito à educação briga com a lei de uso e ocupação do solo, tem lugares onde existe demanda, onde a prefeitura não pode construir, e outras legislações. Então, trazer para perto, quase que numa cogestão, foi muito importante para nós, é algo que eu sugiro que os senhores e as senhoras procurem fazer neste retorno, que a pressão vai ser muito grande. Vai ser muito grande, tanto dos pais, quanto, neste momento, ainda não é tão grande, mas tanto dos pais quanto dos órgãos de controle, especialmente Ministério Público, né? Então, levantar os dados, deixá-los organizados e, se possível, dar transparência para esses dados e, de outro lado, trazer para fazer parte do problema e não ser mais um problema, o Ministério Público e o Judiciário e, eventualmente, as organizações, os demais órgãos que fazem controle e sociedade civil, inclusive. Então, isso fez com que a gente conseguisse construir um caminho mais tranquilo, porque muitas vezes a ação na justiça, além de nos atrapalhar, ela também acaba intervindo sobre algo que é discricionário do gestor público, que é a decisão sobre os investimentos que devem ser realizados naquele município ou naquela cidade. Uma outra questão que nos ajudou muito e que eu sugiro aos senhores e às senhoras é que a gente ainda tem uma visão de que tudo tem que ser estatal, no caso da educação infantil, em muitos lugares. E é importante que a gente tenha a possibilidade de construir parcerias com organizações da sociedade civil, óbvio que muito bem regulamentadas, com controle, com a mesma regra pedagógica, para ampliar as matrículas em creche. Boa parte dessas matrículas a gente conseguiu desta forma, outros municípios brasileiros estão fazendo isso, e toda a regulamentação, a Prefeitura de São Paulo tem uma regulamentação muito boa e que é disponível, os técnicos lá estão sempre disponíveis para apoiar municípios que queiram adotar práticas comuns, né? E hoje São Paulo conseguiu construir um caminho virtuoso e muito importante. Só nos 2 primeiros anos, quando o governador João Dória foi prefeito, foram 50 mil vagas em creche, entre 2017 e 2018, um número muito expressivo que foi conseguido num período que a gente não tinha dinheiro para absolutamente nada. Então, acho que trabalhar com transparência, informação, trazendo gente para o barco para trabalhar conosco e ver as nossas dificuldades e, ao mesmo tempo, trazendo parcerias que lá na frente são importantes também, porque a demografia muda, as crianças envelhecem, menos crianças nascem e a gente fica também mais tranquilo para tomar decisões de investimento distintas ao longo desse período, né? Não vai ter tanta criança assim nos próximos 10, 20 anos precisando de creche nas cidades paulistas e brasileiras. Bom, então acho que esse é o pedaço da gestão, né? Tentar entender qual é o nosso problema, organizá-lo e trazer gente para trabalhar conosco. Do ponto de vista pedagógico, acho que tanto o secretário Rosselli quanto a Zilma falaram muito bem, eu acho que a primeira coisa é o feijão com arroz, né? É aquele feijão com arroz que dá sustância para nós. Então, olhar para o currículo da cidade, né, verificar quais são as prioridades que devem ser feitas, quais são as parcerias possíveis com o Estado, né, e eventualmente, aquilo que a cidade também propõe a partir da Base Nacional Comum e do currículo que o Estado dispôs, avaliar e ter um sistema próprio de avaliação formativa que possa ser utilizado para a educação, não só para a gente saber como os alunos estão, mas para apoiar nas decisões pedagógicas da escola e de cada professor, né? Então, é importante que a gente tenha em cada cidade, cada município, além daquela avaliação que serve como termômetro,
um processo avaliativo que ajude a tomar decisões pedagógicas na escola, inclusive de aonde priorizar a formação dos profissionais da educação. E aí a coerência tem que ser num sistema que junte esse tripé, o currículo, a avaliação, a formação, e obviamente isso vai dar também a possibilidade do município fazer as melhores escolhas de materiais que ele vai adotar, que ele vai criar, que ele vai comprar, enfim, e como ele vai utilizar, né? A gente sabe que cada um de nós tem as suas particularidades, a gente precisa, cada município, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente são 3 mil unidades entre educação infantil e ensino fundamental e médio, e cada região da cidade tinha ali suas particularidades. A gente tinha uma política comum, mas a escola tinha a liberdade para enriquecer o currículo que estava proposto a partir da Base Nacional Comum. Como disse a professora Zilma, quer dizer, a base é um patamar, a partir dali a gente tem que construir, essa construção tem que ser feita com os profissionais da educação, com os técnicos da secretaria. Sempre buscar parcerias é importante e sempre aprender com quem já fez também é importante, né? Então, às vezes o município do lado, às vezes o próprio estado de São Paulo, às vezes um município de um outro estado. Eu copiei muita coisa e também liberei muita coisa para ser copiada quando fui secretário sem nenhum... Isso ajuda a gente a ganhar tempo, ajuda a gente a chegar mais rápido e resolver os problemas. No caso do município de São Paulo, todos os materiais pedagógicos, todos os sistemas, por conta de um decreto que nós fizemos, o Daniel também conhece bem, são abertos. Então, o município não precisa precisa pagar nada para isso, não precisa de uma autorização especial, e abertos, inclusive, para que cada município desenhe a partir da sua realidade. Então, o município de Teresina já adotou, outros municípios brasileiros e estados também adotaram, e vale a pena participar disso, e sempre, obviamente, dentro do movimento que o Estado de São Paulo também está propondo, porque o Estado de São Paulo tem feito um trabalho de articulação muito relevante e muito importante para os municípios. Então, esse feijão com arroz de amarrar o currículo, a avaliação e a formação dos professores é o ponto principal. E aí a gente tem um tempero, que aí eu vou sugerir algumas coisas que a gente já fez e me encaminhando aqui para o final. Eu acho que, se for possível, para aqueles municípios que estão organizados em 5 horas e puderem pensar, né, a gente está no primeiro ano da gestão e, se tudo der certo, em agosto vamos voltar às aulas presenciais ou, de alguma forma, híbridas. Eu acho que pensar um pouco em como, desde o primeiro ano, incorporar algumas áreas que são muito importantes para o desenvolvimento da criança. Estou falando do fundamental, do primeiro ano do fundamental, onde boa parte dos municípios concentra a educação, né? A gente, em São Paulo também, desde 2010, a gente colocou como obrigatório o inglês, que é algo que é importante do ponto de vista inovador. Acho que tem algumas escolas, algumas redes públicas municipais que também têm feito isso, e a gente viu como foi importante para os alunos, que às vezes chegavam no 6º ano sem ter nenhuma vivência com o idioma, que é um idioma hoje, enfim, né? Você anda na rua, você tromba com alguns anglicismos, mas é um idioma hoje que é muito importante para o futuro. E acho que desde cedo a gente ter a possibilidade dos alunos nas escolas públicas poderem ter aula de inglês é importante. Outra questão que a gente trouxe também, e já tem uma tradição no município, Paulo Freire foi quem colocou as salas de informática nos municípios de São Paulo quando foi secretário da Educação nos anos 90, da ex-prefeita Luísa Erundina. A gente criou um currículo de programação e tecnologia e a gente tem uma aula de tecnologia na grade escolar. Então, isso é super importante também para que os alunos comecem aí construindo esse tipo de conhecimento. Como bem disse o secretário Rossielli, eu acho que a gente vai ter etapas, né? Na verdade, tanto a tecnologia, quanto a programação, quanto a cultura maker,
elas vão invadir, eu creio, as escolas no futuro. Esse jeito de ensinar vai mudar. Mas eu acho que se a gente começa já a colocar as parcerias entre o professor regente e um professor de tecnologia que possa realizar projetos com os alunos, pelo menos num determinado período da semana, eu acho que a gente já dá um primeiro passo para que, como a professora Zilma citou, os professores alguns professores que têm algum receio, percam o receio de experimentar não só o uso da tecnologia, mas o uso da cultura maker mesmo, que é algo que pode ser feito, inclusive, sem o computador, né? Tem várias possibilidades. A rede aqui municipal de São Paulo, todas as salas de aula, e o Daniel pôde ajudar nisso, porque participou desse desenho, tanto da conectividade quanto das salas, todas as salas de aula, todas as escolas de ensino fundamental já têm um laboratório maker. É um projeto que veio de muito tempo, como eu disse, ele vem lá do professor Paulo Freire, e várias gestões, né, participaram. A gente tem professores formados para uso nessas salas, um currículo próprio, e eu sugiro que os municípios possam pensar num investimento que vá sendo gradativo, quer dizer, não precisa ser tudo de uma vez, e tem que começar a partir de um currículo, né? Eu acho que é pensar a partir do desejo do município. E as outras questões que são muito relevantes, se possível, artes e educação física também, para a gente ter um diálogo importante na formação integral dos alunos. Então, acho que feijão com arroz, né? Organização da rede, organização das informações, trabalho com o Ministério Público, Justiça e, eventualmente, organizações sociais que fazem o controle no município para trazê-los para dentro da solução e não para que eles sejam mais um problema ou mais um assunto complexo que a gente tenha que resolver. No pedagógico, feijão com arroz, articulação, coesão, currículo, avaliação, formação de professores, que vai fazer com que a gente tenha melhor possibilidade de fazer as escolhas, inclusive de tecnologia. O que serve para um município não serve para o outro. O que serve para uma realidade não serve para outra, né? Quem tem que decidir isso são os gestores que estão ali com os seus professores, com os seus diretores de escola. E, por fim, eu acho que todos nós estamos preocupados com esse retorno, com o impacto dos nossos alunos. E aí, Fred, que foi prefeito, não sei se temos prefeitos aqui acompanhando, eu acho que o prefeito ou a prefeita podem apoiar muito a educação, fazendo algo que a gente tentou fazer em São Paulo, no município não conseguiu. A gente fez um início de trabalho com a questão da primeira infância, um plano de primeira infância que envolveu várias secretarias, mas que hoje é cada vez mais relevante, que é a integração das áreas sociais, né? Quem é secretário de educação sabe assim, às vezes a criança vai doente para a escola, ou vai vítima de algum tipo de... o educador percebe que a criança foi vítima de algum tipo de violência quando chega à escola, né? Um pouco mais amuado, um pouco triste, ou eventualmente até com algum tipo de marca, né? E o sistema de saúde, assistência, ele não consegue enxergar isso como um educador muitas vezes consegue, e a gente não consegue dar vazão a isso, né? A outra questão nós vamos ter que fazer uma busca ativa dos alunos, né? Muitos alunos, eventualmente, por conta das questões familiares, etc., eles vão ter deixado a escola nesse período, depois de uma eventual falta de conexão, né? E aí, eu acho que é importante que essas áreas todas estejam articuladas para apoiar a escola, que, no fundo, é um núcleo onde a criança, muitas vezes, se institucionaliza, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas para onde a criança vai. Às vezes, a criança vai para um posto de saúde e, se não tem o pediatra, o pai vira as costas e vai embora, se não é algo grave. Mas ai da escola se a escola estiver fechada, né? A criança vai doente para a escola, mas vai. Então, eu acho que os prefeitos, prefeitas, podem ter um papel importantíssimo na educação ao articular, e isso não custa mais dinheiro. Os programas de renda estão aí, os programas da assistência social já existem, os CRAS já existem,
o investimento, eventualmente, em esporte, em cultura, nessas outras áreas que podem apoiar a educação, também já existem. A importância é como a gente articula isso em torno da criança, né? Primeiro, as possibilidades. Ter um número único de registro dessas crianças, né? Para todos os serviços em que ela passa, e a gente poder saber a histórico dessa criança e o município poder acompanhar. E, às vezes, o professor ou professora poder saber também desse histórico, óbvio que respeitando a legislação, Lei Geral de Proteção de Dados, tudo isso, mas isso é possível. Construir a possibilidade de, especialmente em cidades onde isso é mais possível do que cidades como São Paulo, mas do uso dos equipamentos esportivos, culturais, das praças pelas crianças na escola, especialmente nesse momento que vão voltar, e a escola pode transbordar os muros e ensinar em outros lugares. Educação infantil, eu tive a oportunidade de dar aula agora nos Estados Unidos, meu filho estava numa escola pública, e eles iam para a praça, para parque, etc., mas diariamente, as crianças pequenas, creches eram em prédios diferentes dos daqui, prédios no térreo desses prédios normais, e elas iam para o parque todo dia de manhã. Então, dá para fazer esse tipo de coisa se a gente articular de uma forma intersetorial todos em torno das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Isso é uma inovação que não custa mais dinheiro, que não precisa de equipamento, muita coisa, mas precisa do quê? De um esforço e de um olhar para a criança, né? E aí eu vou terminar. Reunião de secretariado, normalmente, a gente tinha as reuniões e o prefeito dizia assim, secretário de educação, quantas crianças estão matriculadas em creche? Quanto aumentou? Quanto diminuiu? Qual o problema do dia? Secretário da saúde, como é que estão os nossos postos? Como é que estão os remédios? Como é que está a fila de exames, etc. A gente não falava de pessoas, a gente falava, né, de setores, né, do atendimento setorial dessas pessoas. Eu acho que a maior inovação que os municípios podem fazer é articular toda a sua área social, especialmente nesse momento que as crianças vão precisar de apoio afetivo, de apoio na área da saúde mental e de apoio para aprender com segurança alimentar e com segurança pessoal, de articular todas essas áreas em torno da criança e do adolescente, com identidade única, sistema funcionando e uma articulação para que a gente possa ultrapassar os muros da escola, da educação infantil até o ensino médio. Então, queria mais uma vez aqui agradecer a oportunidade, agradecer a possibilidade de ter ouvido a Zilma e o Rocieli com excelentes contribuições. Para mim ficou até mais difícil, tive que mudar aqui um pouco o que eu ia dizer, mas estou muito feliz de estar aqui, estou à disposição para a conversa. Obrigado. Alexandre, nós que agradecemos sua participação, dividir conosco o seu conhecimento, a sua experiência. Você fez menção a uma questão muito importante, que é a judicialização do processo da gestão pública. Eu queria fazer uma menção especial aqui ao decano do Tribunal de Justiça, doutor Zeca Aquino, que foi um dos responsáveis por essa conexão entre a Prefeitura de São Paulo, sob a sua gestão, quando o então prefeito João Dória, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, nessa parceria para zerar as filas de creche em São Paulo, um projeto e um programa extremamente bem sucedido sob a vossa gestão. Então, eu queria fazer essa menção aqui, especial ao doutor Zeca de Aquino, que é um dos mais antigos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, que participou ativamente com vocês deste projeto. Bom, eu vou passar... Desculpa te interromper, desculpa mesmo, mas eu queria me perdoar pela omissão, porque ele foi um extraordinário parceiro, ele foi o grande maestro dessa parceria. Desculpa, muito bem lembrado, viu? Fique absolutamente à vontade, que como eu participei aí de uma maneira indireta, eu queria fazer essa menção, porque é fundamental, a sua fala foi muito importante para pontuar para os gestores municipais de educação e para os prefeitos e prefeitas que estão participando e nos assistem, a importância do envolvimento do Ministério Público e dos tribunais de justiça, dos fóruns locais nessa parceria. Muitas vezes a gente esquece que o Poder Judiciário também, de maneira direta ou indireta, participa do processo
no começo, no meio ou no fim. Então, essa experiência que vocês tiveram em São Paulo, ela tem que ser copiada, merece ser copiada, e é fundamental que as prefeitas e prefeitos entendam a importância de trabalhar com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com os órgãos de controle, tribunais de contas, enfim, trocar essas experiências são fundamentais. Obrigado por você lembrar desse importante projeto, dentre tudo aquilo que você nos colocou na manhã de hoje. Eu quero passar a palavra para o Daniel. Nós temos aí um adiantado de 7 minutos em relação ao nosso tempo, mas não tem problema, que a gente pode avançar um pouquinho mais, o pessoal que está participando, está gostando, está mandando pergunta. Então, nós combinamos aqui no chat, eu e o Daniel, nós vamos passar, não vai dar para responder todas as perguntas, mas ele vai controlar ao menos uma questão para cada um dos palestrantes, para que a gente possa ter esse momento de interação antes de encaminhar para o final do nosso webinar. Então, Daniel, é contigo a palavra, obrigado, e os palestrantes estão aí perfilados, prontos para poder te ouvir e responder aos nossos participantes. Muito bom, Fred. Aliás, exposições maravilhosas. A gente vamos combinar uma pergunta para cada um dos participantes. E, Fred, já estou aqui no chat, tem gente do Japão, de Nagoya, falando que parabéns pela realização do evento. Você vê como a gente está chegando até o Japão. E eu queria começar com o secretário Rosselli, que eu sei que ele também tem que sair, e fazer aqui, juntar duas perguntas, e são importantes. A pergunta no chat do Rafael Martins, que ele fala: secretário, você sabe nos dizer qual o percentual de alunos tem dificuldade de acesso à internet e qual será a previsão da utilização deste recurso no ensino com aulas, videoaulas e demais ferramentas digitais de agora em diante no ensino? E já junto com o Hamad Osman, que fala quais são os prós e contras que os convidados possuem em relação às plataformas de leitura digital e que a pandemia apressou esse movimento que já seria natural. Então, se o secretário puder nos responder, queria só agradecer aos 3 participantes, foram muito ilustrativas todas as apresentações, parabéns. Secretário Rosselli, é com o senhor. Daniel, obrigado aí pela pergunta. Vamos lá, eu acho que, Rafael, não dá para você falar só de um problema. Quando você fala de conectividade, do acesso à tecnologia das nossas crianças, tem vários tipos de problema. Obviamente que a conectividade ela é muito central, né? Mas você tem aquela situação que a família até tem a conectividade, mas só tem um aparelho ou tem poucos aparelhos. Então, os meninos da família acabam passando por rodízio para poder utilizar, né? Hoje nós temos acesso à internet. Veja, essa pesquisa mostra que mais de 90 e tantos por cento, 94%, se não me falo na memória hoje, tem acesso a algum tipo de conectividade. Isso não quer dizer que seja uma conectividade suficiente para a utilização do que a gente precisa na educação. É a mesma coisa que a conexão nas nossas escolas. As escolas têm, mas muitas vezes não é suficiente para o uso pedagógico, que possibilite esse salto inovador no desenvolvimento. Então, nós temos o problema da falta de equipamentos, né? Eu dou bastante esse exemplo. No ano passado a gente sofreu isso. Quando a gente começou a voltar às aulas e que as pessoas começaram a voltar a trabalhar, muitas crianças que acessavam começaram a parar de acessar. Por quê? Porque o pai saía para trabalhar e tinha que levar o telefone junto. E aí não tinha mais aquele aparelho que fazia. Então, a grande dificuldade é justamente olhar para todos os pilares de problemas que a gente tem. Mas o percentual de uso tem sido muito elevado. Eu falo isso porque lá no início a gente imaginava sempre ter, por exemplo, o aluno participando da aula ao vivo. E aí tinha um problema do horário. O pai saía para trabalhar durante o dia e ele não tinha o equipamento. Então a gente começou a falar de estratégia síncrona e assíncrona, né? A síncrona sempre, como a gente está aqui agora, ao vivo, conversando com vocês, ela é sempre muito rica. Mas a assíncrona, ela é fundamental para que a gente possa diminuir essas desigualdades que ainda temos no mundo digital. Hoje a gente tem um salto muito grande, muitos municípios e o próprio Estado fizeram um investimento de conectividade móvel para os alunos que mais precisam. A gente tem 500 mil alunos conectados com chip, todos os nossos professores que quiseram receberam, por exemplo, chips, então o nosso percentual de utilização salta bastante, só que isso tem que ser uma política mais perene para que a gente possa fazer. Em relação ao uso posterior, eu particularmente acho que nós devemos pensar numa meta bem auspiciosa. 100% dos nossos alunos utilizando
o uso, utilizando essas novas tecnologias na educação, acho que é fundamental, como uma oportunidade a mais. A gente está olhando muito para isso, seja o que ele, de novo, sem substituir o presencial. O presencial é essencial, assim, o grau de qualidade. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Nós tínhamos, no início do ano, 1.800.000 alunos conectados na nossa plataforma. Quando voltou o presencial, esse número subiu para 2.900.000 alunos. Por quê? Porque o aluno ia, ainda que em rodízio para a escola, mas quando ele ia, a escola trabalhava, olha, você precisa fazer isso durante essa semana. Então, aumentava a participação. Então, temos que enfrentar, sim, a questão de conectividade, de aparelhos e tudo mais, mas a organização com as pessoas é fundamental. E sobre essa mudança da outra pergunta, a leitura digital, isso está avançando. A gente também está vivendo um momento que é ter acesso a tudo que o digital pode trazer, mas sem perder. Por exemplo, nós fizemos a maior compra de livros da história aqui de São Paulo, livros de literatura, mas a gente está olhando para leitores digitais para esse objetivo. E você tem uma outra perspectiva, que você inclusive as avaliações vão mudar, né? As avaliações vão ser cada vez mais digitais. Então, você tem que preparar para o leitor digital. E isso quer dizer que nós temos que sair, por exemplo, de uma perspectiva somente misturando aqui os temas, mas acho que é importante trazer essa perspectiva de inovação. Hoje não dá mais, a gente está em 2021 discutindo se a avaliação deve ser somente escolha de questões de múltipla escolha, né? E não dá, né? A possibilidade do mundo digital, com a leitura digital, você pode trazer muito mais elementos para que a gente possa avançar efetivamente, por exemplo, com o processo, inclusive, de aprendizado de leitura, o aprendizado que ele vai ter ao participar de processos como esse. No final das contas, a gente precisa, sim, fazer um grande esforço para que o que a gente aprendeu nesse momento seja permanente nesse salto de evolução. Não é a tecnologia pela tecnologia, mas é o que ela pode fazer em benefício da educação, né? Acho que todos ali destacaram a importância disso. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Não dá para a gente olhar para trás. Retrovisor é pequenininho no carro, que é só para olhar de vez em quando. O para-brisa é gigante, porque a gente precisa andar para frente. Acho que esse é o olhar que a gente precisa ter com o uso de tecnologia em todos os aspectos, mas que essa seja uma ferramenta para diminuir a desigualdade e não para aumentar. Hoje, sob certo aspecto, ela está aumentando. Nós temos que fazer o equilíbrio para que ela não possa aumentar mais a desigualdade. Muito bom, secretário, concordo inteiramente. Hoje, inclusão digital é inclusão social. Obrigado pela sua apresentação, pela sua resposta. Ia passar rapidamente para a professora Zilma, aliás, um comentário, professora, que em Jacareí, da Maria Tereza Ferreira, ela fala que desde 2018 tem o programa Jacareí Cidade Leitora, com várias ações e a Feira Literária de Jacareí. E os resultados têm sido surpreendentes. Ressignificamos as salas de leitura, as formações de professores e decretamos a Semana de Contação de Histórias, além de muitos outros programas anuais com muitas ações. E em cima disso que tem uma pergunta do Ahmad Osman, que fala que ele gostaria de perguntar como é que a gente enxerga, como a senhora enxerga, que a inovação pode contribuir para formar leitores nas escolas. Os números de livros lidos por alunos no Brasil diminuem ano após ano, e diversos estudos mostram uma correlação entre índices de leituras nas redes e aprendizagem dos alunos. Acredito, inclusive, que a pandemia tenha agravado esses dados. Como fazer para mudar essa situação, professor? Pois não, vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre esse tema e vamos ver a questão da leitura com relação a 2 pontos. A primeira é a leitura valorizada pela professora. Eu gosto muito da iniciativa de fazer uma semana da leitura e eu espero que ela retrate as 40 semanas anuais em que também tem leitura. Então, eu acho que precisaria, nesses momentos, sim, você pode ser mais avançada e discutir outras possibilidades, mas leitura tem que ser algo
absolutamente da nossa cultura, coisa que não é. Mesmo as famílias lerem para os filhos, elas acham melhor falar, contar. Mas é diferente você contar e você ler. Então, na verdade, a gente está cada vez mais estimulando a leitura em casa e na família e na escola, muito também para a formação do leitor, mas do fruidor, aquele leitor que gosta daquela história, que se emociona com a história, mais do que a questão do idioma, é o gostar daquela história e funcionar com isso. Permanentemente, a gente vê que também a leitura funciona para bebê. Como que é isso? Bebê não lê. Ele não lê, mas alguém lê para ele. E dessas leituras que vão se dando, a criança vai acostumando com aquela sonoridade e a presença do material, do livro, ou da leitura eletrônica, mas principalmente do livro, vai fazendo esse bebê já estar procurando, ao longo de muitos meses, entender o que significa esta questão. Sempre lembro de uma história, que eu falo toda hora, de um vídeo que nós vimos, de um bebê cuja professora lia muito para ele, esse bebê de 1 ano e pouco, vai fazendo gesto, pega um livro e vai passando as páginas, de repente ele fala, disse ela. A oralidade não fala disse ela, nenhum de nós fala disse ela na vida comum. Quem fala disse ela é a escrita. Então, um bebê que está falando, que reparou que existiu uma expressão disse ela, é um bebê que está na língua escrita e não na língua oral. E apesar desse bebê não ter lido nada, não ter feito, mas está preparado para gostar disso. E acho que o maior problema da alfabetização é perder o medo de não ser, de não entender, de ser reprovado, tal como meu pai, meu avô, não sei o quê. Então, a gente tem que começar cedo para dar o gosto e não dar o medo. Pronto, obrigada, viu? Você que perguntou. Muito obrigado, professora. Concordo também inteiramente. Aliás, queria já reforçar para quem está nos escutando que nós vamos ter, em um dos próximos webinars, a conversa com o pessoal de desenvolvimento social. Vamos chamar aqui a Célia Farnes, o ex-secretário Floriano Pêssaro, para falar sobre essa questão do trabalho transversal. E é nessa linha que eu queria perguntar para o Alexandre Schneider, um dos maiores especialistas de educação do país, não tenho dúvida nesse sentido. Duas grandes questões, Alexandre. Você já falou também um pouco sobre plataformas abertas e transparentes, né? Eu sei o trabalho que você fez como secretário municipal de educação de São Paulo, por exemplo, para mostrar para os pais o que as crianças estavam comendo no dia, tá certo? Para que eles pudessem interagir, participar. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas plataformas abertas e transparentes, que eu acho que são essenciais daqui para frente para ter a maior participação da comunidade. E, por outro lado, também gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre esse trabalho de forma integrada e transversal com as demais secretarias, né? Por exemplo, no caso da primeira infância. A gente sabe que as prefeituras em geral, mesmo os governos, trabalham como silos, né? É uma coisa toda muito setorial. Como quebrar essa setorialidade e pensar de uma forma transversal, porque, em última instância, a educação perpassa também as demais secretarias. Eu sei que são temas para ficarmos discutindo muito e muito tempo, mas para a gente poder falar mais um pouquinho sobre esses dois assuntos. Por favor, Alexandre. Vou tentar ser breve aqui. Eu acho que a primeira questão, a questão da transparência, ela é relevante porque ela protege o gestor, né? Muitas vezes a gente tem receio de abrir os dados, de mostrar tudo e tal, de forma ativa, né? Não quando a gente é solicitado, porque a gente fica receoso de mostrar fragilidades da gestão, mas no fundo é a transparência que nos protege.
No caso específico da merenda, São Paulo, município, ele fornece 2 milhões de refeições por dia, né? E são vários tipos de cardápio e 3 formas de modalidades de fornecimento, né? Desde o modelo direto até o modelo totalmente terceirizado. E havia uma crise na época em relação a se as coisas estavam acontecendo corretamente ou não. A gente, neste período, já tinha montado desde o início, uma casa de inovação que trabalhava para que a gente desenhasse soluções para a educação com apoio da comunidade, desenvolvedores, pessoas que estudam educação, pessoas que estudam gestão pública, e a gente fazia desafios, né? Lançava desafios para esta comunidade que foi formada na antiga casa do Sérgio Buarque de Holanda, né? E virou essa casa de inovação Pátio Digital. E, a partir daí, um grupo de desenvolvedores desenvolveu um pequeno sistema que mostrava para a população tudo que estava, qual era o cardápio que estava previsto para aquela escola, aquilo que estava previsto durante a semana, e um robô que interagia com os pais ou responsáveis para que eles pudessem dizer qual que foi a experiência do filho e se aquilo que a gente disse que serviria foi efetivamente servido, porque muitas vezes você poderia ter algum tipo de problema que é difícil você fiscalizar. Então, a gente trouxe os pais para serem os nossos fiscais. Imagina, são 3 mil unidades servindo alimentação de forma distinta, né? Por exemplo, uma creche eram 5 refeições, dependendo do tempo da escola eram 2, dependendo do tempo da escola eram 3, e vários cardápios distintos. Na prefeitura a gente tem, inclusive, cardápio especial e tal, e isso tudo ajudou. Então, eu acho que a transparência, organizar os dados, trazer a comunidade para nos ajudar a desenvolver soluções pedagógicas ou administrativas foi super importante para a gente ter um salto nos sistemas que a prefeitura utilizava e continua utilizando hoje, né? E todos eles, mais uma vez, em código aberto. A gente entende, foi uma política que nós fizemos juntos, né, Daniel, que o poder público não deveria gastar 2 vezes com desenvolvimento de softwares. Então, aquilo que a prefeitura gastou, São Paulo gastou para ser desenvolvido, aí tem sistema de gestão de alimentação escolar, sistema de gestão de escola, gestão de sala de aula, sistema de avaliação, todas essas informações, né, acompanhamento de metas, tudo isso está em código, está aberto. Então, qualquer município pode solicitar, o município de São Paulo, e desenvolver a partir daí, ou pegar e instalar ele todo, assim como todo o pedagógico. A outra questão da intersetorialidade, acho que é muito importante, porque a gente tentou, e acho, por exemplo, a educação é um grande problema para a intersetorialidade também, a gente tem que assumir aqui, já que estamos entre pares. A educação é uma organização bastante rígida e, de certa forma, até conservadora, né? Eu, lá atrás, quando comecei a minha carreira na área pública, participei da Secretaria de Segurança na gestão do Mário Covas, né? O saudoso Mário Covas. E, então, eu conheço bem o sistema de segurança, tive a oportunidade de estudá-lo também no Brasil. E eu brincava com os educadores, olha, a gente é tão autoritário na educação quanto na segurança, muitas vezes, na nossa relação com o aluno, na nossa relação com os pais, na nossa relação secretário, unidades escolares, enfim. E acho que a escola, muitas vezes, tem muitos protocolos e é fechada para a intersetorialidade. Aí você vai para a saúde, também é fechada, né? Eu lembro da discussão da identidade, vai ser o cartão SUS, vai ser o número da educação, vai ser o da assistência. Essas 3 áreas, especificamente, são áreas em que você tem uma legislação específica muito consolidada e você tem carreiras muito consolidadas também, que muitas vezes são resistentes à questão intersetorial. Como resolver isso? Eu acho que primeiro, colocando todo mundo na mesa para construir um plano que leve em conta a criança, o adolescente e suas famílias, né, como núcleo, e não o número de atendimentos que cada uma dessas instituições faz,
E, sobretudo, é preciso liderança da prefeita ou do prefeito, porque não há hierarquia entre essas secretarias, né? O secretário da Educação não manda no da Saúde, o da Saúde não manda na assistência e vice-versa. É óbvio que para determinadas questões você tem algumas prerrogativas de cada secretário, mas não dá para fazer a intersetorialidade sem você estimular a base a fazê-la, né? Então, a gente tem escolas que têm relação, por exemplo, com o posto de saúde local, etc. E sem, no topo, a gente ter prefeito, prefeita que produza esse trabalho conjunto de intersetorialidade, que eu acho que vai ser a grande inovação no Brasil. Quem conseguir fazer vai sair na frente e certamente terá em todas essas áreas uma melhoria, porque elas vão poder colaborar para o desenvolvimento integral das pessoas das suas cidades. Muito obrigado, Alexandre. Aliás, muitos comentários, muitas perguntas, mas infelizmente a gente não consegue dar vazão a todos, né, Fred? Já adianto que foram muito esclarecedoras, né, as respostas, professora Vilma, Alexandre Finai, secretário Rocieli. Queria só terminar falando que, no final, nós vamos ter uma pesquisa e um certificado para todos que responderem a nossa pesquisa e já convidar para o nosso próximo webinar, que será no dia 29 de julho, a última quinta-feira do mês, às 10 da manhã. E devolvo a palavra ao Fred, já agradecendo pela participação de todos, dizendo que foi muito instrutivo, muito importante. A gente quer continuar, tanto a Associação Paulista de Municípios quanto a Fundação Vanzolini, trabalhando junto com os municípios. Nós acreditamos, quanto mais a gente puder ter transparência, trabalhar junto, melhor para todos e trazendo bons exemplos, boas iniciativas para que todos possam conhecer e, com isso, se necessário, até copiar. Muito obrigado a todos. Fred, te devolvo a bola. Foi um prazer estar aqui com você essa manhã e muito instrutivo. Um abraço grande a todos. Daniel, nós é que agradecemos, acima de tudo, essa brilhante parceria entre a Fundação Vanzolini, a Associação Paulista dos Municípios, que proporcionou, na manhã de hoje, um debate tão informativo e instrutivo de conhecimento com pessoas tão importantes da área da educação no nosso estado, o secretário Rocieli, a professora Zilma, o secretário Alexandre Schneider. É uma oportunidade ímpar. E olha que interessante, enquanto os nossos palestrantes falavam, enquanto nós respondíamos perguntas e acontecia o nosso webinar, vários secretários, dirigentes municipais de educação, prefeitos foram postando aqui no nosso chat boas práticas municipalistas que vêm sendo realizadas nas suas cidades, que podem também ser compartilhadas com outros municípios do nosso estado. Então, acho que esse é o objetivo primordial desta reunião que nós fizemos nesta manhã, que é de trocar experiências, de harmonizar conhecimento, trocar informações relevantes, adquirir conhecimentos novos, porque nós todos estamos em meio à pandemia, em meio a esse desafio, que é trocar a roda, trocar o pneu com o carro em movimento, todos aprendendo e todos compartilhando. É dessa maneira que nós vamos conseguir melhores resultados para a educação no nosso estado, e aí pensando no que é mais importante, que é o desenvolvimento do indivíduo. Eu sou filho de educador, sou filho de professor, eu sei da importância que tem a educação na formação do caráter, da personalidade, enfim, e não vejo outro mecanismo e outro caminho para que nós tenhamos cidades fortes, cidades municipalistas e um país bem crescente e desenvolvido, sem que nós tenhamos uma sociedade efetivamente educada. A organização parte da educação e muito do resto do que a gente ainda precisa desenvolver e crescer na nossa sociedade brasileira. Então, já partindo para o final, eu queria fazer as considerações finais, agradecendo em especial o secretário Rocieli. Ele passou aqui um WhatsApp dizendo que, em razão da agenda, ele teria que se desconectar nessa parte final da reunião. A gente sabe
das atribuições do secretário, de todo o trabalho que ele vem fazendo em nome da Secretaria Estadual de Educação, em nome do nosso governador João Dória, todos os investimentos que aqui foram colocados, as parcerias, a interação com as prefeituras municipais. O governador João Dória vem fazendo um governo essencialmente municipalista, criou uma secretaria de desenvolvimento regional, que é liderada pelo Marco Vignoli, que faz uma conexão direta com os municípios. Os membros aqui da Associação Paulista dos Municípios têm acompanhado esse esforço que a gente tem feito, essa parceria com a Fundação Vanzolini é um desses esforços de levar esse conhecimento para todos os 645 municípios de São Paulo. Eu quero aqui agradecer a professora Zilma, que foi secretária de Ribeirão Preto, a terra que eu nasci, tenho um carinho especial pela nossa querida Ribeirão Preto. Eu sou ali do Jardim Recreio, estudei no Vitepax, a professora deve conhecer, né? Então eu tive toda a minha formação na primeira infância, até ir para o colegial e depois vim fazer a universidade aqui em São Paulo, mas Ribeirão Preto está no coração. Todo o nosso carinho a você, professora, por estar aqui conosco nesse momento tão importante. Quero agradecer o Alexandre, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. O Alexandre era secretário de Educação de São Paulo e eu estava na Secretaria de Participação e Parcerias, o meu secretário era o Ricardo Montoro. Nós fizemos junto com o Daniel, com o Alexandre, uma importante inclusão digital em São Paulo. Era um projeto sensacional, trabalhamos juntos nessa área educacional, de inovação e tecnologia. O Daniel, uma larga experiência nessa parte de inovação, com o Poupa Tempo, com tudo aquilo que ele já desenvolveu de políticas públicas. Eu quero agradecer o professor Luiz, em nome do professor Luiz, agradecer toda a organização da Fundação Vanzolini, essa parceria que tem dado frutos importantes para os municípios de São Paulo que têm participado desses webinars que nós estamos realizando. O próximo, no final do próximo mês, já com a data inaugural já preparada. Depois os prefeitos vão receber a comunicação via WhatsApp através da Fundação e da Associação Paulista dos Municípios. Um tema importantíssimo também nessa fase pandêmica, desenvolvimento econômico, turístico, desenvolvimento e assistência social, tudo isso vai ser tratado aqui nesses webinars, que vão até o mês de dezembro, um por mês nós vamos estar realizando. Eu quero agradecer prefeitos e prefeitas, em nome do Marcelo Padovan, prefeito de Campos do Jordão, que está nos acompanhando aqui, e ao mesmo tempo nós estamos lançando agora, lá junto com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Saleitão, o Festival de Inverno e Verão de Campos do Jordão. Eu vou sair daqui e já vou entrar no próximo webinar da Secretaria de Cultura do Estado para o lançamento desse importante festival. Quero cumprimentar secretários, secretárias municipais de educação, dirigentes municipais, em nome da Marta e da Duda, que estão participando aqui, foram minhas secretárias de educação por 8 anos na cidade de Campos do Jordão, contribuíram muito para o crescimento dos nossos alunos, com inovação, com novas políticas. Obrigado pela participação. Em vosso nome, cumprimentar todos aqueles que são direto ou indiretamente ligados ao ensino e participam desse webinar conosco. Mais uma vez e carinhosamente, fazer um agradecimento especial aos queridos amigos Rocieli, Zilma e Alexandre. Nos despedir aqui em nome da APM e da Fundação Vanzolini, toda a diretoria da APM e da Fundação Vanzolini, dos nossos conselhos. Agradecer a todos aqueles que participaram aqui conosco no webinar pelo Zoom e pelas redes sociais, pelas plataformas digitais. Dizer que foi extremamente proveitosa essa manhã de trabalho e que todos participem do próximo conosco no mês de julho. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, já 12:05, avançamos um pouquinho no nosso horário, mas não tinha como terminar antes, né, Daniel? Um assunto tão importante, tão gostoso e com tanto conhecimento sendo compartilhado, era impossível. A vontade que dá é a gente avançar à tarde, com mais perguntas, mais bate-papo, mas o fundamental e importante é que essas boas práticas, essas experiências estão sendo disseminadas e compartilhadas entre os municípios de São Paulo, para que todos possam crescer juntos, fazer mais e fazer melhor. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, foi um sucesso e nós esperamos vocês aqui em julho, no nosso próximo webinar da Associação Paulista de Municípios, em conjunto com a Fundação Vanzolini. Uma boa tarde a todos e um bom trabalho.